Bom dia, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Passando mais uma vez, então, para a gente continuar falando de Rebeca. Queridos, eu quero começar falando do significado do nome de Rebeca, né? Lá, a origem do nome de Rebeca vem do hebraico e é Rikvá, né? Que queria dizer um nó apertado, aquela que amarra firme. E aí a gente vai traduzindo e vai traduzindo, a gente chega aquela que une, e o significado que marcou para mim quando foi para eu escolher o nome da minha filha é aquela que provoca a união, né? Quer dizer laços, né? É um nó muito forte, né? Então, a Rebeca que eu tenho, na verdade eu pensava em ser mãe novamente, estava orando acerca disso para perguntar para Deus se era mesmo para ter mais um filho. E eu teria esse filho na minha organização humana, no meu planejamento, eu teria ela em 2013. É isso mesmo, 2013. E eu estava fazendo um acompanhamento, né? Eu tinha infecção de urina de repetição. Então eu estava perguntando para Deus se era para eu ter mais um filho, porque eu estava casada e tudo mais. E meu marido já tinha filhos do primeiro relacionamento dele. Mas minha mãe sempre falou que era bom ter 2 filhos, não ter um só. E eu fiquei com aquilo. Eu já tinha um filho homem, mas já tinha passado muito tempo, né? Eu esperei bastante tempo para ter. E eu falei, e agora? É momento mesmo? E eu fui, gente, para um procedimento lá na época era uma ONG que a Joeli atendia. Hoje ela é do Spa Harmonize, nós somos parceiras de trabalho, inclusive. Só que nessa época ela era minha terapeuta, ela era minha esteticista, né? E aquele dia eu cheguei, eu tava tão cansada, eu trabalhava no Jornal de Londrina, lá na TV Coroados ainda, faz tempo, né? E aí eu cheguei para ela e falei, Jô, hoje só ora por mim, que meu dia foi bem desgastante. Ela falou, amiga, hoje eu já atendi bastante gente, e eu orei por muita gente, se você se importa de eu chamar a Célia, que trabalha comigo, e ela é uma missionária? Eu falei, não, pode vir. E essa mulher foi orar por mim. E eu tava, que nem eu falei pra vocês, eu tava tomando injeções, né, contra a infecção de urina. E essa mulher veio orar por mim, pôs a mão no meu ventre. Quando ela pôs a mão no meu ventre, eu falei, vai declarar a cura, né? E ela falou assim, eu não te conheço, moça. Eu sei que eu vejo que você acabou de casar, mas eu não sei quais eram os seus planos, mas o senhor fala que ele vai abrir essa madre. E ela começou a orar. Eu falei, meu Deus do céu. Se ele já não abriu, eu falei, Deus, é só pro ano que vem. Depois de um mês, gente, minha menstruação tinha atrasado e eu passei, na época tinha lan house, né, muitas lan houses. E eu lembro que eu passei com o João, ele era pequenininho. E eu passei com o João na lan house, eu quase caí do banco de plástico, quando eu vi o resultado do exame positivo. E eu preocupada, né, numa fase assim bem difícil que eu estava passando. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? E o João Pedro, que foi, mãe? Eu falei, tô grávida. E esse menino começou a gritar na lan house, enquanto eu estava assustada, né, com a notícia. E aí eu cheguei no chá, tava tendo um chá, né, lá na ONG da Jo. E aí eu cheguei para ela com o resultado e falei, vocês profetizaram, agora vocês compram leite. Por que eu tô contando isso para vocês? Porque quando eu comecei a sonhar em engravidar novamente, eu já sabia que seria uma mulher e que seria uma Rebeca, eu já tinha um nome. As pessoas davam risada, os irmãos dela, ai, que nome feio, ai, vamos... Né? Nem engravidou e já tá falando o nome. Então, gente, tudo que se materializa na Terra nasceu num sonho de Deus que veio para o coração do homem e se materializa na Terra. Então, quero dizer para vocês que essa é a minha história em relação à vida da minha filha, né? Foi profetizado dentro de um espaço improvável, porque aos olhos humanos é um espaço de estética, mas a moça lá é missionária. E Deus vai nos cercando com esses laços de amor.
E eu quero continuar falando aqui da história de Rebeca, né? Analisando aqui toda a história dela. Ela trabalhava, ela estava fazendo um serviço árduo naquela época, né? Quando a gente pensa assim, Rebeca ofereceu água para Eliezer, né? E quantos barris de água, quantos cântaros, não sei como te falar agora, quantas talhas de água essa mulher deva ter separado. Eu vou ler um pouquinho aqui da história para você. A cena inicia-se com um homem idoso e seus 10 camelos sedentos aguardando perto do poço, em uma cidade da Mesopotâmia. O homem viajara 800 quilômetros até a cidade da família de Abraão para encontrar uma esposa para o filho único do seu patrão. Ó Senhor, rogo-te, o filho único não, né? Porque ele tinha tido Ismael, mas o filho único da livre, e não da escrava, né? Ó Senhor, rogo-te que me acudas hoje, ora o servo exausto. Antes ele pronuncia o amém ao seu pedido, a bela Rebeca chega ao poço com um cântaro vazio em uma busca de água para sua família, né? Aqui está sendo ilustrado nesse livro, né? Mas essa história está lá em Gênesis 24:19, tá? Ela dá água para o servo e ainda tira água para os camelos. E aqui vai dizer assim, cântaros, está dizendo aqui, ó. Quantos cântaros de água você acha que Rebeca teve que tirar do poço para satisfazer a sede dos 10 camelos? Um camelo é capaz de beber mais de 90 litros de água após uma longa viagem. Imagina. Então, muitas vezes nós achamos que o nosso serviço é árduo, nós achamos que as mulheres só fazem serviços tranquilos, mas na verdade, gente, muitas vezes nós somos chamados a pegar no pesado. E também uma lição que fica aqui. Rebeca foi encontrada enquanto servia. Né? Ela foi encontrada, ela foi sinalizada por Deus para Eliezer, para ser a esposa de Isaac enquanto ela servia, né? Muitas vezes a gente tem opiniões a respeito do nosso lar, né? Muitas vezes elas não são nem tão boas assim, né? Mas eu te chamo a refletir, né? Talvez você fale, eu escolhi errado, mas querido, você já escolheu. Agora não adianta chorar, agora é olhar para a situação, ser grata a Deus pelo momento em que você tem a oportunidade, desculpa, tem a oportunidade de ser diferente, de manifestar algo diferente, né? E muitas vezes, um lar cristão, a gente imagina mil maravilhas e não é. Não é. Não é. Né? Porque somos humanos. E ser humano dá trabalho, a gente é cheio de sentimento, né? Quando a gente fala, a gente atrai. Mas quando a gente age, a gente convence. E a ação sempre tem sido um parâmetro para detectar a fé verdadeira. Rebeca teve o seu nome incluído na lista das verdadeiras mulheres de fé em Deus quando partiu confiando nele, quando Deus a encontra através de Eliezer, e depois quando ela vai na dispensação do Senhor, confiando que ele faria o melhor, acompanhando um homem estranho, né? E tem uma parte aqui que eu acho muito interessante, ó. A vida cristã é destinada a servir os outros. Um exemplo específico vale mais do que 1000 palavras. Quando se trata de compreender o trabalho altruísta das grandes servas de Deus ao longo dos séculos, Débora, criada de Rebeca, de longa data, nos oferece um magnífico exemplo de dedicação, né? Então, assim, aqui já está entrando um pouco na história de Débora, mas maior é aquele que serve. Então, quer ver? Tem uma parte aqui que ficou muito interessante. Ó. Quando Eliezer chegou ao destino, a bela Rebeca, filha de Betuel, parente distante de Abrão, convidou-a a hospedar-se na casa de sua família. Enquanto esteve ali, o pai e o irmão de Rebeca consentiram que ela se casasse com Isaac. Ali eles puderam conversar, né? No entanto, quando a conserva passou a girar em torno da data da partida de sua querida Rebeca, sua mãe e irmão disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Quando Eliezer retrucou que precisava retornar imediatamente, eles disseram:
Chamemos a moça e ouçamo-las pessoalmente. Quando perguntaram a Rebeca: queres ir com este homem? A pergunta, na verdade, era: você quer ir agora ou esperar um pouco? A fé da jovem Rebeca evidenciou-se quando ela respondeu: irei. Suas palavras revelaram muito de sua fé e de sua personalidade. Irei com um estranho para viver em uma terra desconhecida a ser a esposa de um homem desconhecido. Irei, mesmo que provavelmente nunca veja minha família outra vez. Mesmo que eu não tenha tempo para me preparar. Olha isso, gente. Você teria coragem? Mesmo que a vida nômade da família de Abraão seja agitada, irei. Faça um rápido inventário de sua vida de fé. Gente, nós estamos acostumados com as famílias tradicionais, que é o nosso parâmetro, né? Mas essa aqui era uma família itinerante que viveu pela fé. Deus mandava, eles iam. Deus mandava, eles iam. Talvez você que é conservador e reservado, para você isso aqui é uma loucura. Talvez hoje você olhe com um olhar e prega sobre isso. Mas escuta aqui. Muitas vezes, algumas situações que acontecem no dia de hoje já te confronta. E você começa a olhar para a vida das pessoas e fala assim: nossa, mas a vida daquela pessoa está toda desorganizada. Olha só, por que ela está tão cansada, né? Mas, queridos, Deus tem um propósito, um chamado para cada um. Quem sou eu e você para também olhar para a vida das pessoas que é muito diferente da sua e querer ditar pitaco? Nós não temos esse direito. Por quê? Porque aquilo que é enfado para você, para outra pessoa é vida. E aquilo que para a pessoa é vida, muitas vezes para você não dá. Muitas vezes aquela calmaria que é uma casa, você chega e você fica entediado. E talvez você chega numa casa agitada e você fala assim: nossa, essa família. Por quê, queridos? Porque a gente tem a tendência a repelir o diferente. E nós não podemos fazer isso. Porque Deus é que conhece a história. Essa família que era itinerante, mas é a família que Deus chamou, a família que foram os pais da fé, de Abraão e Sara. Então, talvez algumas histórias, algumas situações hoje te confrontam e você até fala: ai, fulano tá vivendo isso, é uma bagunça que tá a vida dela. Queridos, e se nessa bagunça que aos seus olhos está for a forma que Deus tem para agir lá, né? Muitas vezes nós precisamos cuidar disso. Faça um rápido inventário da sua vida de fé. Existe algum ato de fé que você esteja adiando, mesmo que seja por um dia ou alguns dias? Alguma decisão que você está protelando? Um passo de fé que está transferindo para o outro dia? Aguardar pode ser mais fácil, mas o passo mais difícil de fé é o passo mais abençoado. Olha isso. Muita gente procrastinam as decisões, né? E aqui vai falar, ó, a obediência protelada, e aqui eu vou terminar, porque essa aqui na verdade desobediência. Quando você é tardio para obedecer o que já foi te pedido, ó. Então você já está em desobediência, ou seja, você já está em pecado. E a Bíblia vai dizer que o pecado de desobediência, rebeldia, ele é considerado, ele é similar a um pecado de maldição. Porque você não obedece e a ação deixada para depois adia as bênçãos de Deus. Cada passo de fé é um passo gigantesco rumo ao centro da vontade de Deus e das bênçãos abundantes do Senhor. Hoje eu já me estendi, eu quero orar com você, Pai. Eu não sei qual tem sido extravagante o pedido que o Senhor tem feito aos meus irmãos. Eu sei o pedido extravagante que o Senhor tem feito para mim, que aos meus olhos é loucura. Aos meus olhos, Senhor, é um escândalo. Mas eu creio, Senhor, que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu não sei o que é tão escandaloso, que é muitas vezes assustador para a pessoa que está do outro lado ouvir o que o Senhor tem pedido para essa pessoa. Eu não sei. Ah, Deus, mas se nem ela sabe, eu declaro, Senhor, que o Senhor começa a se mover no coração dessa pessoa agora. Ela começa a ler a tua palavra e ela começa a buscar o Senhor no secreto. Deus, em nome de Jesus, como mulher de oração, eu profetizo sobre esta casa que está ouvindo esta ministração. Senhor, o teu poder, a tua Shekinah, a tua palavra rema, aquela palavra que vem certeira no momento que a pessoa precisa. A chuva serôdia, que é aquela chuva que cai fora do tempo. Ah, Deus, que as chuvas de bênçãos estejam sobre a vida dos meus irmãos, mas essa bênção só vai chegar se, quando o Senhor pede um posicionamento, a pessoa se posicione e age.
Queridos, orar é oração, é orar e agir. Eu declaro sobre a sua vida que você começa a ter uma vida de oração, de movimentação do céu, porque você precisa buscar Deus, mas executar aquilo que Ele te pede. E é isso que eu declaro sobre a minha e a sua vida nesta manhã. Amém? Deus te abençoe.